Igreja, fica de pé. Nós vamos, nesse momento, em nome de Jesus, abrir a palavra. Eu agradeço a Deus por esse tempo de adoração, de louvor, de consagração. Quanta coisa nós pudemos já fazer para o Senhor nesse culto. E agora vamos dedicar o tempo à palavra, que ocupa um lugar central nessa igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero orar com os irmãos e pedir que o Espírito Santo ilumine a mente e o coração de todos nós. E você invoque sobre você o poder da palavra, que o Espírito Santo te faça crescer nessa manhã, te dê entendimento em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor agora venha com o teu Espírito Santo, iluminando nossas mentes e fazendo com que a palavra do Senhor seja recebida como ela é, inspirada, totalmente perfeita e verdade para as nossas vidas. Nós nos submetemos ao senhorio do Senhor e da sua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Quero fazer uma pergunta para você. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Final de semana passado me chamou muita atenção a esse tema. Mas hoje eu vou entrar de uma forma diferenciada, porque senti que o Espírito Santo quer nos exortar. Ele vai me usar, consequentemente ele usa uma pessoa. E como em cada igreja Deus tem colocado, segundo Apocalipse, segundo a linguagem de João, os seus anjos. Eu não sou perfeito, não sou um anjo de asinha, mas é como o próprio Deus, ele denomina os pastores das igrejas locais. Em Apocalipse, nas 7 igrejas de Apocalipse, o próprio Jesus disse: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, de Filadélfia, e assim as 7 igrejas. Então Deus usa homens, os improváveis, e eu me coloco para Deus usar nessa manhã. Você tem ouvido a voz de Deus? Dando continuidade ao que eu senti que o Espírito Santo quer nos falar. A oração é o homem, o ser humano, as pessoas falando com Deus. E a Bíblia é Deus falando com o ser humano, com as pessoas. A Bíblia é Deus falando conosco. É a forma mais clara, cristalina e objetiva de Deus falar com a humanidade. Ela foi preservada de uma forma milagrosa, sobrenatural, como este livro, para chegar até nós. E eu quero mais ainda um pouquinho a fundo dizer que a sua saúde espiritual depende do teu relacionamento com a palavra de Deus, sendo que ela é a voz de Deus. O seu estilo de vida reflete acerca do que você acredita da Bíblia. O teu estilo de vida reflete, me fala se você acredita, se você se submete, se você acredita que ela é a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero fazer uma advertência, uma exortação a todos nós, acerca da negligência que nós temos tido como igreja para com a palavra, inspirada, inerrante e autoridade de Deus na terra. O povo de Deus tem sido muito negligente com a palavra. Nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes nós não atentamos. Ouvimos com os ouvidos, mas não ouvimos com o coração e nem com a nossa obediência.
Ouvir a palavra, segundo o texto bíblico, é aplicá-la, é atentar no nosso coração e praticá-la. Você estará ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra, quando você estiver internalizando os conceitos, os princípios, os valores, o estilo de vida que Deus pede nela, e você está praticando. Isso é ouvir a palavra. Eu quero te lembrar que na tua vida tudo começou quando você nasceu de novo, ouvindo o evangelho da sua salvação e tendo nele crido. Você nasceu de novo e foi selado com o Espírito Santo. Tudo começou com a palavra. E se ela não fosse o que ela diz que é, você não estaria aqui. Quero ir um pouco mais a fundo, que me sensibilizou o coração. Tudo que você é e tem, e por que você chegou até aqui, foi porque você um dia valorizou a palavra, ela entrou no teu coração, você obedeceu, e você foi transformado e transformada. Você foi abençoado, abençoada, cresceu, teve experiências com Deus. Na minha vida eu não posso nem, eu sou muito grato, não posso falar nada a menos que glórias a Deus pela palavra. A minha vida começou quando eu criei na palavra. Eu era um jovem de 20 anos quando eu me converti. Mudou o rumo da minha vida. O meu casamento veio por ouvir a palavra. Eu ouvi a voz de Deus falando o nome da Cláudia. Meu casamento está fundamentado na ouvir e obedecer. Eu fui chamado ao ministério quando ouvi a voz de Deus e obedeci. Eu fui para Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, fiquei 3 anos naquela região, porque eu ouvi a voz de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero ir onde o Senhor quiser. Tanto no meio dos índios, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho o curso de piloto privado. Eu tirei o brevet aos 18 anos, 17 para 18 anos, tive uma oportunidade, e aí tirei o brevet. Então, quando eu fui para o seminário, tinha um grupo que orava pelos índios, e tem uma missão entre os índios, entre os indígenas, que se chama Asas do Socorro. E eu, logicamente, pensei: puxa, por que eu tenho o brevet? Tem uma missão que precisa de pilotos, por que não? Será que o Senhor me quer lá? E fui, hoje eu penso corajosamente, para o grupo de intercessão, porque lá tinha vários tipos de grupos de oração, e me apresentei a Deus. Falei: Senhor, se o Senhor me quer no meio dos índios, pilotando, levando pessoas para ser cuidado na cidade, índios, missionários, trazer de volta, levar alimento, medicamento, eis-me aqui, eu vou ser um piloto missionário. E fui orar nesse grupo que era específico aos indígenas. Mas Deus não confirmou e me mandou para o interior de Minas Gerais. Por que eu estou contando isso? Toda essa história foi marcada por ouvir a voz de Deus e obedecer. Vim para Osasco em obediência à voz de Deus. Estou aqui em obediência à voz de Deus. Nós plantamos esse trabalho em obediência à voz de Deus. Eu estava passando nessa avenida aqui, quando eu ouvi a voz de Deus, agora mais clara e nítida: aqui será da minha igreja. Esse terreno aqui que nós estamos passando. Subindo a avenida, olhei do lado esquerdo, eu ouvi a voz de Deus dizendo: esse lugar será da minha igreja. E aí compartilhei com um grupo de 15 irmãos na época. 15. Um grupo improvável financeiramente. E começamos um projeto e está aqui a construção hoje. Eu não posso negar a validade, a atualidade da voz de Deus guiando, falando, orientando. Não posso. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, menos negar a realidade da existência de Deus e da voz de Deus a dirigir o seu povo. Mas eu quero dizer que, antes de mais nada, a Bíblia sempre foi tida por mim como a única,
autoridade e maior e absoluta na vida espiritual para mim. Eu aprendi isso no seminário que eu fui formado. E os seminários conservadores, bíblicos, eles continuam afirmando: a Bíblia é a única regra de fé e prática. É a maior e única autoridade de vida espiritual na terra. Você vai entender por que eu estou falando isso. Nós, você e eu, somos muito influenciados pelo presente século. A nossa cultura e o mundo influencia a igreja. E a igreja pode e deve influenciar o mundo. Mas em tempos onde a igreja está mais fria, é porque ela está sendo mais influenciada pela cultura do mundo, que se chama mundanismo. E na medida que a igreja está mais forte, influenciando o mundo, é porque ela está tendo uma prática e uma vivência baseada na Bíblia e influenciando a cultura onde ela está. John Stott, ele escreve um livro chamado Contra a Cultura Cristã, que exatamente é isso que eu estou falando para você. A igreja deve ser uma contracultura na terra. É a cultura do reino, aqui em Osasco, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Deveria ser uma cultura tão forte quanto a colônia judaica, como a colônia de qualquer outro país em outro país. A cultura japonesa, a conservação dessa cultura é o que vai influenciar a outra cultura. Mas nós sofremos um mal que se chama relativismo, e que é um movimento que entende que não há nenhuma verdade absoluta, nem no âmbito moral e nem no campo cultural. O relativismo prega isso. Por isso, propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos preconcebidos. Você e eu estamos muito mais influenciados pelo relativismo do que você imagina, inclusive com relação à nossa interpretação da Bíblia Sagrada. Está comprometido pelo relativismo. O que é o relativismo cultural? Busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes nesse grupo social. Desde a antiguidade, com o filósofo Protágoras de Abdera, havia uma escola filosófica que defendia essa visão. No final do século XIX, a fim de rechaçar o lavar regenerador. Regenerador é aquilo que regenera, que renova, que traz vida. Se nós queremos ser cristãos fortes, atuantes, influenciadores com o nosso estilo de vida, nós precisamos ver como nós temos interpretado e como nós temos ouvido a Bíblia. Sabe, queridos, ouvir a voz de Deus e obedecer é fundamental. Aliás, é um fundamento do Antigo Testamento depois do Novo. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, de verso 1 a 9, eu não vou poder ler tudo, mas nesse texto fala sobre as bênçãos e as maldições que estão sobre aqueles que obedecem a voz e a palavra de Deus e aqueles que não obedecem a voz e a palavra de Deus. E aqui, a maldição e a bênção não é dada pelo diabo. A bênção e a maldição é estabelecida pelo princípio eterno de Deus. É como a lei da gravidade. Deus estabeleceu a lei da gravidade para que o cosmo, para que os astros da amplidão se sustentassem. Mas se alguém, um atrevido, vai enfrentar a lei da gravidade e se jogar pensando que vai flutuar, ele vai se suicidar. Deus estabeleceu a lei da gravidade, não para matar ninguém, mas aqueles que ferem essa lei se matam. Assim também está acontecendo
com a igreja do Senhor Jesus, com a humanidade que olha para a palavra, vê os princípios, conhece as verdades, enxerga no raciocínio, mas a sua leitura é interpretada pelo relativismo, pelo utilitarismo também. É útil para mim? Eu pego. Não é útil para mim? Tem vantagem? Eu vou servir, eu vou obedecer. Não tem vantagem? Eu não vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que eu julgo que vai trazer vantagem para mim. Isso se chama utilitarismo, não cristianismo. Ah, se aqueles que chegaram com o evangelho até nós fosse olhar para o grau de dificuldade, nós não teríamos o evangelho na nossa nação. Ai, se os primeiros apóstolos, aqueles que foram martirizados, fossem olhar para o grau de conforto, eles não tinham dado um passo. Ai, se Pedro ouvisse a voz das autoridades religiosas da época, não preguem o evangelho aqui. E ele disse, importa mais agradar a Deus do que aos homens, e ousadamente pregou o evangelho. Ai, se ele não fizesse isso. Sabe, queridos, a tua saúde espiritual depende do ouvir a voz de Deus. Deuteronômio capítulo 28 volta a falar: as bênçãos e as maldições estão estabelecidas segundo ouvir e obedecer a palavra de Deus. E Êxodo, igualmente, o texto de Êxodo 19, no capítulo 19, versículo 5, deixa eu te ler esse texto, que traz o mesmo princípio, no verso 5, capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Sabe, querido, esse princípio está também em Deuteronômio capítulo 6, onde a bênção que Deus estabelece sobre o seu povo, e também a continuidade dessa bênção dependeria dos pais passarem o legado para os filhos, para a geração deles, para que essa geração fosse abençoada, conhecesse o Senhor e passasse esse legado para a futura geração. E assim a palavra, a vontade, a voz de Deus seria ouvida pelas demais gerações. Em Deuteronômio capítulo 6, é um dos textos mais lindos da Bíblia, mais fortes, mais esclarecedores que eu conheço acerca disso. Diz que esses são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinarem, para que os cumpra na terra e que passes possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Olha só, tu, teu filho e o filho dos teus filhos. Olha aí a geração, eu, meus filhos e os filhos dos meus filhos, netos, e aí em diante. Isso é passar de uma geração para outra os mandamentos do Senhor através do quê? De ouvir, obedecer, guardar e transmitir. Ouve, ó Israel, e atenta em cumprires isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentar na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só, aqui é um princípio, não é Antigo Testamento, aqui é verdades, fundamentos, lá na antiga aliança mosaica, que transpassa as culturas, e que hoje o Senhor fala da mesma forma. Ele espera que você obedeça, ou se obedeça.
tem um texto que eu me arrepio quando eu leio, que é Mateus 7, onde, no verso 22, veja se não tem seriedade, se não é sério esse texto. Entenda que é um princípio. Mateus 7, 22, olha o que diz o texto. Muitos naquele dia, verso 21, desculpe, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus falando isso, portanto, nova aliança, novo testamento. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Eu digo Senhor. A minha oração eu falo muito Senhor. Falo também papai. Falo meu Deus. Mas Senhor é muito significativo. Senhor significa dono de tudo. Criador e Senhor da terra. Esse termo não é de respeito, como a gente fala Senhor para um idoso hoje. Senhor eu o tenho como dono, rei, Senhor de todas as coisas, significa o Criador e dono. Quando você chama Deus de Senhor, é sério. Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Olha que forte essa palavra. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Deus não quer a nossa teoria, quer a nossa praticidade. Ele não quer que nós falemos, Senhor, Senhor. Ele quer que a gente o obedeça. Vocês que, olha só, diz o texto, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Isso me deixa muito, muito, muito de cabelo em pé. Porque eu me lembro de uma geração inteirinha que não conheceu o Senhor. Aqui diz que o Senhor não conheceu esse pessoal aqui, ó, que chama ele de Senhor. Não é que Deus não conheceu, não viu. Não é isso, conhecer. Conhecer é ter comunhão, ter amizade, se relacionar. Ser filho, ser pai. Não entrou nessa relação. Porque só entra nessa relação aqueles que ouvem, creem e obedecem. E as pratica. Você pode estar pensando um monte de coisa aí, mas por favor, entendam a essência que eu estou querendo dizer. Se nós não zelarmos pela nossa vida de obediência à voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada, inspirada e autoridade, o nosso cristianismo vai ficar cada vez mais relativizado, porque já que a Bíblia não é a verdade absoluta, eu faço da minha verdade o que eu quiser. Isso é um perigo. Isso se chama relativismo secular, influenciando a nossa leitura bíblica e, consequentemente, a nossa prática. E aí a igreja vai ficando cada vez mais mundana, porque os valores e princípios que estão falando aí fora, nós passamos a acreditar e viver. E nós não temos influência mais no mundo, e sim o mundo influenciando o nosso estilo de vida. E logo, o sal, que já não é mais sal, ele perde o sentido. E para nada mais resta do que ser pisado pelos homens, diz a Bíblia. E se a luz que está em nós não estiver mais influenciando, para que serve? É isso, só isso que eu estou dizendo. Eu tenho me preocupado muito com o estado espiritual da nossa igreja. Eu tenho me preocupado muito com o estado espiritual da sua vida. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Nós estamos comprometendo como a geração em que Josué, ele deixa claro para nós,
ou melhor, Juízes. Abra comigo em Juízes 2. Onde esse texto deixa claro que houve uma geração toda que não conheceu o Senhor. Capítulo 2, versículo 10 a 12. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, olha só, está falando de geração. E outra geração após eles se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e serviram outros deuses. Teve uma geração toda que não conheceu o Senhor. Mas por quê? Porque os seus pais, a geração anterior, falhou em influenciar os seus filhos, em ensinar os seus filhos, como Deuteronômio capítulo 6 falou. Ensina os seus filhos, passa a palavra para eles, levantando, deitando, andando. Você faz isso? Primeiro está em você. Você está valorizando a Bíblia como voz de Deus? Eu digo que você e eu estamos influenciados pela cultura do relativismo, porque exatamente o Evangelho que chegou até nós, bem antes da reforma, veja alguns relatos aqui, diferente do que comumente se pensa, no período anterior à reforma protestante se reconhecia a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Por exemplo, uma carta destinada a Jerônimo em 405 da nossa era, no ano de 405, Agostinho escreveu essa carta para Jerônimo, dizendo o seguinte: eu aprendi a atribuir aqueles livros que se classificam como canônicos, isto é, a Bíblia, e somente a eles tal reverência e honra, a firme crença de que em nenhum deles ocorre um erro, devido ao autor dele, que é Deus. E quando sou confrontado nesses livros com qualquer coisa que pareça um erro, não hesito em atribuir isso, quer ao resultado da utilização de um texto incorreto, quer ao fracasso de um comentarista em explicar as palavras, ou à minha própria compreensão equivocada da passagem. Mas a Bíblia nunca tem erro. No período medieval, Hugo de São Vítor, em 1096, declarou: a única escritura que é corretamente chamada de divina é aquela inspirada pelo Espírito de Deus e proferida por aqueles que falaram pelo Espírito de Deus. O que eu quero dizer para você? Tomás de Aquino, em 1225, também afirma a mesma coisa, categórico em acreditar na autoridade das Escrituras, que é a verdade, que deve ser referência de todas as outras verdades e mentiras, que a verdade de Deus absoluta deve ser referência e parâmetro para nós compararmos o que é certo e errado, que a Bíblia é autoridade e referência, tanto para a minha vida pessoal, familiar, finanças e também cultura que eu estou vivendo. Se não fosse assim, Daniel teria virado água suja no Egito. Mas ele foi uma referência de um jovem, juntamente com mais os seus 3 amigos, de alguém que tinha uma cultura do reino de Deus e não abria mão dos seus valores absolutos, extraídos na palavra de Deus, que o judeu é sério nisso. E porque o judeu é sério, Deus deu a eles o legado de transmitir a verdade da antiga aliança. E daí veio a cultura dos escribas, que era copiar fielmente esses escritos para depois passar para a futura geração. Você valoriza a Bíblia como a voz de Deus para você? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou está negligenciando? Você tem colocado ela como
autoridade de vida. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma época de relativismo. E se você não cuidar, você já está influenciado e está vivendo um relativismo. E essa Bíblia, você cada vez mais vai falar, é um livro antigo. Mas não esqueça que foi por ele que você nasceu de novo. Foi por ele que você encontrou paz. Foi por ele que eu encontrei vida. Foi por ele, esse livro velho aqui, ó, mas cheio de verdades cristalinas, vivas. Foi por ele, e é por causa dele que nós devemos continuar a ler, meditar, obedecer, porque Deus fala através da palavra. Às vezes você está tão perturbada, o que Deus quer da minha vida? Leia a Bíblia todos os dias, extraia dela princípios, valores, direção. Ela tem parâmetro para você, para como você deve viver na tua intimidade, na tua vida moral, nos seus pensamentos, no que é certo e o que é errado. Eu não sei o que é certo e errado. Leia a Bíblia de uma forma simples, pura, sem influências. Vai para ela como tua autoridade. Diga: Senhor, eu oro ao Senhor, estou falando com o Senhor, mas agora eu quero que o Senhor fale comigo. O parâmetro mais claro e cristalino da voz de Deus está aqui. E se nós não estamos sendo fiéis aqui, Deus não vai falar audivelmente com você. Você pode ter certeza. E se falar, vai vir com um espírito de confusão. Quantas vezes, em momentos tribulosos da minha vida, ou decisórios, eu estava orando a Deus e vinha o texto bíblico, que o quê? Que eu já tinha lido. Eu tinha lido, eu conhecia aquele texto, e vinha aleatoriamente. E eu entendia: puxa Deus, obrigado, porque eu estou entendendo a tua voz. Ué, Deus falou pela palavra, que eu memorizei, ou que eu li, lembrava. Puxa, onde está isso? Aí ia na chave bíblica, porque eu não sou um computador. Chave bíblica é tipo um dicionário. Você encontrar as verdades, textos que você quer, pela palavra principal: amor, perdão, raiva. Aí você pega pelo texto, vai lá e encontra o texto bíblico. Quantas vezes eu fiz isso? Eu lembrava de um texto, de uma palavra, ia lá e Deus falava comigo. Eu fui pautado pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Ela é a principal base. Mas eu sinto que nós não somos diferentes. Nós somos uma comunidade, uma igreja local, faz parte do corpo de Cristo na cidade, e nós fazemos parte do corpo de Cristo como igreja local no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo no mundo. Nós somos uma parte. Isso é tão sério. E como nós vivemos, reflete como nós cremos no nosso Deus. Você vive uma vida relaxada? Você não está lendo, interpretando e aplicando. Não está ouvindo a voz de Deus. 2 Pedro, ou melhor, quero dar 2 textos. Primeiro, 2 Timóteo 3,16. Eu queria tanto que você anotasse esses textos. E se você não conseguiu, não trouxe nada para anotar, assista novamente depois e pegue os textos, porque eles são fundamentos daquilo que nós estamos falando aqui. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz assim: olha só. E que desde a infância, verso 15, sabes, olha só. Desde a infância sabes. Se alguém sabe desde a infância, é porque os pais ensinaram. Desde a infância sabes as sagradas letras. Olha como o texto chama a Bíblia. Sagradas letras. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual é o livro que pode nos tornar sábio para a salvação? É a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a educação na justiça. Olha só, viver uma vida justa, santa, correta, a fim de que o homem, a mulher, o ser humano, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Poxa, meu, que palavra! Desde a minha conversão eu amo esse texto. É referência para mim de autoridade. Eu fui para fazer psicologia, fiz 5 anos. E um bombardeio em 1989. Bombardeio. Os mestres, os doutores. Mas a minha mente estava já permeada com a verdade. E eu filtrava aquilo que os professores falavam. Porque eu entendia que a Bíblia é a maior autoridade do que a autoridade dos meus mestres. E se não fosse assim, eu teria cedido. A Bíblia é a autoridade que filtra, inclusive, a chamada falsa ciência. Existe a ciência boa, mas tem a ciência falsa. E muito falsa, equivocada. É assim, não é assim? Amanhã mudou. Na minha época, quando eu fazia a faculdade, não se falava em plasticidade neural. Você perdeu o neurônio, aconteceu alguma coisa, você nunca mais vai se recuperar. Os neurônios não se recuperam. Mas hoje se fala em plasticidade neural. Na época eu entrava numa discussão sadia com os professores acerca de várias coisas que hoje já mudou. Se estivesse na mesma época, não era mais fator de discussão, era aceitável. Olha só. A ciência, até para dizer que é ciência, ela tem que estar aberta a mudanças. Senão é religião, né? Sabe, queridos, eu quero desafiar você a ler comigo 2 Pedro, que eu estou já finalizando. 2 Pedro. E colocar no teu coração esse profundo fundamento e desejo de ir para a Bíblia para ouvir Deus falando e obedecê-lo. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer, como Deus falou com Josué. Ele fará com você. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça naquilo que eu tenho falado para você. 2 Pedro 1:19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia, uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Está dizendo que nenhuma palavra de Deus da Escritura vem por particular elucidação, isto é, não foram os homens que escreveram que tinha essa elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos era carregado, influenciado. Então, os homens, Deus usou tantos escritores, mas ele foi o único autor. O Espírito Santo estava movendo homens, mulheres para escrever o texto bíblico, aquilo que ele queria que escrevesse. Por isso ela é inspirada, é autoridade e deve ser a única regra de fé e prática da nossa vida cristã. As outras coisas devemos só para elucidar. Eu leio livros, leio teólogos, eu leio poetas, eu leio filósofos, mas eu filtro segundo os princípios, verdades e autoridades da Bíblia. Ela é a autoridade maior. Não que eu não veja, ouça as outras, mas eu depois filtro e fico com aquilo que Deus está falando.
Vamos voltar num princípio, claro. Só quando Deus criou homem e mulher. Onde que eu vou saber referência? Eu vou para a Bíblia. Ela é autoridade? É. Não são os filósofos da interpretação de gênero. Está me entendendo ou não? Quando eu vou educar meu filho sobre o que é certo, errado, é verdade, é mentira, eu não vou para o professor XYZ, não vou para o filósofo, que está muito em moda, filósofo orientar. Eu não vou para o escritor X. Eu vou, o que a Bíblia fala? Vamos lá, filhinho? Vamos, filha? E com todo amor, todo carinho, mas com direção de Deus. Você precisa ler a Bíblia para você, para o teu coração. Primeiro está no teu coração, depois você precisa passar para a sua geração. Caso contrário, você morre, você não passou o legado para os seus filhos e nem para essa geração. E aí ficará uma geração toda sem conhecimento de Deus. Em paralelo a esse texto de Deuteronômio, eu faço Deuteronômio 6, que é tão importante. 2 Timóteo capítulo 4, o verso 2 e 3, encerra dizendo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno e quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Lembra de 2 Timóteo 3,16? É útil para ensino, correção? Então, usa a Bíblia para fazer isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É o que eu estou vendo hoje. É o que eu estou ouvindo hoje. Ou não? As pessoas estão querendo filtrar. Não, isso aí eu não aceito, não quero. Palavra de Deus, autoridade, verdade absoluta. Não existe. Eu vivo o relativismo desse presente século. Eu pego o que me agrada. Então esse homem nunca é corrigido, essa mulher nunca é corrigida, esse jovem é incorrigível. Não amadurece, não cresce, na verdade, porque ela está selecionando as coisas, segundo o seu bel prazer, do que ele acha. Ele se entrega a fábulas. O ser humano começa a acreditar em coisas absurdas. Absurdas. Eu estou vendo um ser humano, nasceu com pipi, eu falo, é menina. A menina se vê, a menina vê o seu órgão genital e fala, não, mas eu sou homem. Está se entregando a fábulas. Tem todo um contexto psicológico, emocional, tem, filosófico, muito mais filosófico do presente século. Mas o que eu quero dizer para você, não é só isso. As pessoas estão se entregando a fábulas. E estão tendo coceira do ouvido para ouvir o que eles querem. E não o que é certo, errado, verdade de Deus ou mentira. Teorias. Esse é o texto paralelo de Deuteronômio 6, para a gente ensinar hoje, segundo os valores da Bíblia, que é a minha, que é a nossa autoridade de fé e prática, que vai filtrar, porque se você não filtrar o que você ouve, o que você vê, tudo dito por filósofos, dito por doutores, por teólogos, dito por alguns que você assiste na internet e ouve, pelo amor de Deus,
Filtre segundo a Bíblia Sagrada. Mateus 28, 19. Ele diz algo muito forte para a gente poder perpetuar nessa geração a vida de Deus, novo nascimento, conversões, e de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. O Senhor tem dado ordens para nós fazermos o discipulado. O que é isso? É passar legado. Passar o que a gente aprendeu do Senhor. É o que Deuteronômio 6 fala, princípio. O que da parte do Senhor ouvimos, transmite a outras pessoas. Principalmente na sua casa e para a sua geração. Mais do que nunca, você e eu precisamos ser uma geração de Daniéis, de Esther. Geração de homens e mulheres que estão na cultura, mas não se aculturam. Estão na cultura humana, mas vivem a cultura do reino, mas a todo custo, pagando um preço, até mesmo de ser escrachado, envergonhado, gozado. Mas por homens e mulheres assim, que o evangelho chegou até nós. E se você não tiver o mesmo impacto, a mesma coragem, o mesmo brio, o mesmo calibre, moral, pessoal, amor ao Senhor, experiência com Deus, firmeza no que você creu, se você esquecer da sua história, se você não lembrar mais como você nasceu de novo, se você não lembrar mais quem te deu a tua esposa, teu esposo, quem formou a tua família, aonde você recebeu, se você esquecer disso tudo, você perderá toda a tua força de influência. A tua vida não será mais uma benção. E você chamará Senhor, Senhor, e quem sabe você está super equivocado, porque você não está mais fazendo a vontade de Deus. Isso tudo é história, passado. Tem gente que acredita que tudo que viveu com o Espírito Santo foi o quê? Emoção só. Misericórdia. Tudo que você experimentou já com Deus, o que você é, você recebeu desse maravilhoso Pai. E a origem disso é aqui, ó. A origem da nossa fé é essa aqui, ó. Se você negligenciar, a tua geração está comprometida e a tua vida espiritual está comprometida. É do relacionamento que você tem com essa palavra, em ouvir a voz de Deus, em se relacionar de uma forma objetiva, prática, aplicável. O que quer dizer? Como eu posso aplicar na minha vida? Então, Senhor, me dá graça, porque eu vou fazer isso. É pronto, simples assim. É disso que depende se você está avivado ou amornado. Se você está ativo ou passivo. Se você está brilhando, a tua luz está brilhando ou está opaca. É desse relacionamento que depende a nossa vivacidade, o nosso tempero, sal, a nossa luminosidade, luz. É daí que depende como nós estamos nos relacionando com a palavra. Só resta me pedir que Deus nos dê graça para viver aquilo que a gente está ouvindo hoje aqui. Amém? Vamos orar juntos? Você pode colocar diante de Deus a tua vida e dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à sua palavra, à autoridade do Senhor. E eu não vou negligenciar mais a tua palavra. Eu quero ler, entender, aplicar, internalizar, viver, entender os princípios e aplicar na minha vida, para que eu continue sendo sal e luz. Me perdoe porque muitas vezes eu deixei que a minha luz ficasse opaca, deixasse de brilhar. Te peço perdão pelo relativismo com que eu estava encarando
algumas coisas na minha vida. Me ajuda, Senhor, a desintoxicar meu cérebro, minha mente. Eu quero que o Senhor lave. Eu te dou liberdade para lavar a minha mente com a tua palavra, com a água da tua palavra. E eu quero ser sal e luz, quero viver a tua bênção pela obediência à tua palavra e quero passar esse legado para a minha geração. Aleluia. Diga, eu quero isso para mim, para os meus filhos, meus netos, para toda a geração. Eu quero ensiná-los a fazer isso também, em nome de Jesus. Aleluia.